Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, e com base nos fundamentos da análise real. Muito bem, dando prosseguimento aos limites fundamentais, vamos tentar demonstrar o seguinte limite fundamental. Consideremos que A é maior do que zero, ou para A maior do que zero, para o termo A maior do que zero, temos como consequência que o limite, quando x tende a zero, de A elevado a x menos 1 dividido por x, esse limite é igual ao logaritmo natural, o neperiano de A. Então, isso é igual ao logaritmo de A na base do número de Euler. Muito bem. Então, vamos tentar demonstrar considerando que A é maior do que zero. Inicialmente, vamos considerar o caso particular em que A é igual a 1. Vamos considerar que A é igual a 1 e vamos, então, tentar calcular o limite. O limite quando x tende a zero, de A elevado a x menos 1 dividido por x. Isso é limite quando x tende a zero, de 1 elevado a x menos 1 dividido por x. 1 elevado a x é igual a 1. Então, necessariamente aqui nós temos, antes de aplicar o limite quando x tende a zero, então nós temos 1 menos 1 dividido por x. E nesse caso, nós temos o limite quando x tende a zero, de 0 dividido por x. Então, 0 dividido por x é igual a 0, uma vez que x ainda não recebeu o zero, ou seja, 0 dividido por x é igual a 0, excetuando o x igual a 0, pois quando nós temos 0 dividido por 0, nós temos uma indeterminação matemática com relação à qual é possível afirmar que o conjunto de solução de 0 dividido por 0 é um conjunto de solução infinitamente degenerado e, portanto, composto por infinitas soluções. Então, aqui, o limite, quando x tende a 0, é 0. Aqui o limite, quando x tende a 0, de 0 dividido por x, é o limite de 0 quando x tende a 0, ou seja, isso é igual a 0. Então, nesse caso, nós sabemos que 0 é igual ao logaritmo como nós poderíamos colocar, logaritmo de A na base E, isso é logaritmo natural de A. Isso é verdade quando nós temos, então, exponencial elevado a zero igual a A, significa que A é igual a 1, o que converge com a consideração inicial. Então, esta expressão ela é válida para A maior do que zero, no caso A igual a 1 gera logaritmo natural de A, ou logaritmo de A na base do número de Euler. Ou seja, este limite é certamente igual a logaritmo de A na base de Euler, logaritmo natural, em outras palavras, para A igual a 1, o que está dentro do intervalo de A maior do que zero. Muito bem, vamos encerrá-la nesse ponto, e então, para nós verificarmos se para A maior do que zero esse limite é verdadeiro, é necessário considerar A maior do que zero e A diferente de 1, pois A igual a 1 está sendo aqui, foi demonstrado por nós. Muito bem. Então, de fato, essa expressão é válida para A igual a 1. Vamos encerrá-la nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.